Ele acabou de ser solto e descobre que seu pai se casou novamente, então ele faz isso com sua madrasta. E esse é o filme Normal de 2007, e eu sou EF, o Eterno Falador. Então vem comigo e vamos recapitular. Tudo começa com uma mulher triste pensando no que aconteceu com seu filho, que era tudo em sua vida. Mas sua vida não acabou porque ela tinha um outro filho e era casada. O problema é que ela nunca conseguiu esquecer e toda sua família estava sendo afetada. E quando ela tenta falar com eles, o clima fica diferente. E durante o dia todo, ela começa a arrumar a casa porque tinha toque com limpeza. Catherine percebe que havia marcado um almoço com seus amigos e tenta ligar para o Dale no trabalho para puxar assunto, mas com raiva ele desliga porque não tem tempo para suas maluquices. E agora vamos para os próximos personagens, pois vemos Walter acordando em mais um dia, e ele se prepara para ir trabalhar como professor em uma universidade local. Mas durante as aulas ninguém presta atenção nele, pois ele é o famoso professor que só quer pagar as contas. E como prova, ele passou um trabalho e diz que aquilo valeria nota, e se não fizessem, precisariam entrar na fila da desculpa. E uma jovem aparece e diz que estava muito ocupada com o trabalho porque estava trabalhando na televisão. E Walter começa a olhar com maldade no coração e diz que daria outra chance. Galera, esse filme é uma mistura de cenas, então preciso alinhar alguns acontecimentos ou todos ficarão perdidos. Um jovem está preso, mas aquele seria seu dia de liberdade, e até no último dia ele consegue criar briga, mas por sorte ele não fica preso mais tempo. E na saída seu pai aparece para o buscar e diz que essa seria sua última chance, e agora ele está casado, então precisa respeitar. E no dia seguinte, seu pai já está se preparando para ir trabalhar e diz que ele tem apenas uma semana para encontrar um emprego, ou seria expulso de casa porque não sustentaria filho vagabundo. Quando ele vai embora, sua nova madrasta tenta puxar assunto para ele se sentir em casa, mas ele não queria conversar com ninguém, ainda mais por ela ser muito mais nova que seu pai. E dali ele vai até uma lanchonete da cidade para arrumar emprego, mas estava na ficha dele que ele já foi preso. E ele diz que foi por pegar um carro, mas que agora tudo seria diferente. E o gerente decide dar uma nova chance e para comemorar, ele volta para casa e começa a arrumar seu antigo quarto. George gostava de videogame quando mais novo e começa a macetar o boneco, mas sem controle. E sua madrasta aparece na hora e ele fica bolado por ela não bater na porta. Agora que ela cortou o clima, ele sai para dar uma volta e para em uma pracinha e por acaso uma jovem que o conhecia aparece e começa a perguntar como ele estava. E ele não quer conversar e ela o convida para ir uma festa à noite. E galera, é assim que começa a história de Mulher de Bandido. E agora vamos voltar para Catherine, pois ela vai com Dale até o almoço dos amigos e eles estão fazendo um churrasco para comemorar a casa nova. Mas ela rejeita a carne e diz que não comia. E Dale começa a dizer que ela estava de palhaçada e nunca tinha feito isso, e o clima começa a ficar estranho, e voltando para casa ela está bêbada, e ele a coloca na cama e ela sempre fazia isso na primeira oportunidade. E durante a madrugada ela começa a chorar pensando no seu filho, e Dale não aguenta mais aquilo. Dale levanta para trabalhar e ela estava deitada de ressaca, e ela precisava se arrumar para levar Brad no colégio ou ele iria se atrasar. E na volta ela passa no local onde foi o acidente do filho para deixar algumas flores e tomar café. Aí eu te falo, ali costuma acontecer muitos acidentes, então acho que é meio burrice ficar ali. Quando ela volta para casa, ela trouxe algumas compras e começa a organizar no armário de forma simétrica, e depois fica deitada no quarto do seu filho para relembrar seu cheiro e os velhos tempos. Mas aqui as coisas começam a mudar, pois ela encontra uma arma escondida atrás do armário e percebe que seu filho não era tudo isso que ela imaginava, mas ela prefere passar pano. E Brad chega em casa e ela diz para ele nunca entrar no quarto do irmão. Walter tem um irmão com autismo e ele não conseguia sair de casa facilmente e sempre precisava de ajuda para fazer o básico. E à noite, Walter começa a arrumar suas coisas e encontra um artigo de um jovem promissor que faleceu em um acidente de carro, e aquilo lhe trazia peso. E no dia seguinte, ele passa na casa do irmão para saber se estava tudo bem, e a casa estava toda bagunçada, e ele havia recebido uma carta de uma namorada que estava presa, e ele estava com medo de entrar em contato e não saber conversar, porque é muita pressão.
Dali ele vai para a terapia e ele precisava se recuperar de um trauma que aconteceu há algum tempo, pois ele estava na universidade e saiu para beber como sempre fazia. Só que o problema é que naquele dia a carona do seu irmão o deixou na escola, então ele teve que buscar o irmão que já estava nervoso por esperar mais de uma hora. E aqui é a mistura da burrice com a tragédia, porque ele estava bêbado e o irmão estava agitado. E por acaso o terapeuta era o pai do Jorge, e quando reconhece a história, diz que não poderia mais o tratar porque seu filho era amigo do jovem falecido. Voltando para casa, sua vida não está legal, porque sua esposa está preparando um petisco para o evento da noite, mas ele não gosta de participar dessas coisas. E ela trabalhava em uma galeria de arte, vendendo quadros, e ele passa o evento todo bebendo para não ter que interagir com ninguém. E em casa, ele começa a assistir a Mulher do Tempo com maldade no coração, e sua esposa queria dar uma brincada, mas ele diz que não estava no clima para isso e ela fica bolada. E no dia seguinte, quando ele volta do trabalho, ela estava arrumando suas malas para ir embora, porque não aguentava mais viver daquela forma. E pessoal, se vocês chegaram até aqui e sua vida não é tão ruim quanto a deles, deixa o like e se inscreve, porque o que está ruim sempre pode piorar, pois Walter está na universidade quando aquela jovem aparece oferecendo ajuda, e os dois terminam o dia dando uma brincada nervosa. Então, se as coisas estavam ruins com a esposa dele, agora conseguiu piorar. Catherine está andando pela rua quando vê George passando e se esconde porque não conseguiu encarar. E por todo lugar que ela olhava, ela via jovens e achava que era seu filho, e todos achavam que ela estava ficando maluca. E realmente estava, porque durante o jantar, Brad diz que estava se destacando no time de beisebol, mas ela começa a dizer que ele deveria entrar no basquete igual o irmão dele, ou nunca seria alguém na vida. Caracas. E mais uma vez ela consegue deixar o clima pesado. George está em casa de bobeira e sua madrasta está se olhando no espelho, quando ele aparece e, como ele não perdoa ninguém, já vai pra cima nervoso, e ela gosta. O problema é que seu pai acaba de chegar do trabalho e ele precisa se esconder no banheiro, e como ela já estava daquele jeito na cama, o pai também quer brincar, e ele aproveita para sair escondido. E galera, esse é o tutorial de como as doenças nascem. Walter vai na casa do seu irmão, e ele estava ligando durante dias sem saber o que fazer, porque a Sylvie, que era a jovem que estava presa, não parava de ligar querendo conversar com ele, mas ele não sabe o que fazer. Então Walter aparece para conversar e o arruma, porque dessa vez ele teria que ir no encontro com ela, e ele fica pronto, mas na hora de sair começa a ficar nervoso e diz que não iria. E nesse tempo sua aluna estava esperando no carro e ela queria outra coisa, mas agora já estava bolada. E no outro dia ele aparece para falar com ela, mas ela pede um tempo porque não estava dando certo. Os dias vão se passando e George está no trabalho, quando Melissa aparece para trocar uma ideia, mas como o lugar era muito agitado, ele marca para conversarem mais tarde. E depois do trabalho, eles dão uma volta pela cidade e ele a leva para sua casa. E quando os dois começam a conversar de forma diferente, sua madrasta aparece com ciúmes e começa a perguntar quem era aquela jovem. E Melissa decide ir embora, mas depois daquilo, os dois começam a se encontrar com mais frequência. E sua madrasta começa a ir pra cima dele, tentando dizer que ele estava fazendo uma besteira muito grande e não deveria ficar com ela. E galera, se ele estava fazendo besteira, tentando seguir a vida, imagina o que ela estava fazendo. Brad está em casa jogando basquete com seu pai e ele diz que não precisava fazer aquilo para agradar a mãe. E Dale acaba se cortando e Brad corre na cozinha para pegar um curativo, mas Catherine vê que ele estava carregando a bola do irmão e começa a gritar com raiva, e durante a noite ela quer pedir desculpas, mas estava ficando difícil conviver daquela forma. E durante a madrugada, George liga para ela querendo conversar e os dois se encontram em um lugar afastado. E ele quer mudar de vida, então começa a pedir desculpas e conta tudo o que aconteceu naquele dia, pois naquela noite ele teve uma ideia de pegar um carro emprestado sem pedir, e o filho dela, por ser amigo, tentou ir junto para o impedir de fazer besteira. O problema é que no caminho o motorista bêbado foi para cima deles e o filho acabou falecendo.
Mas George foi preso e o motorista ficou solto porque eles estavam em um carro roubado, e Catherine o perdoa por contar a verdade. Depois dessas revelações, ela começa a se sentir mais livre, e chegando em casa, começa a queimar tudo do seu filho porque estava presa naquele sentimento. E nisso ela pede desculpas a Brad e diz que precisava sair de casa para repensar a vida, e queria que ele fosse, mas Dale não entende por que ela estava fazendo isso, e ela diz que nesse momento de dor, ele nunca deu apoio, e simplesmente se isolou no trabalho. Walter está triste por ter perdido a esposa e a namorada, e vai atrás para conversar com ela. E se você achou que era atrás da esposa, achou errado. E a namorada estava no hotel com outro cara, e ele ainda leva um soco na boca para ficar esperto. Mas ele consegue terminar o dia bem. O problema é que ele começa a pensar em tudo que viveu até ali e decide ir embora porque precisava corrigir seus erros. E vai na casa do irmão para conversar, e ele diz que tinha uma surpresa e trouxe Sylvie, que era a mulher que ele estava conversando. O problema é que ele começa a ficar muito nervoso porque não estava preparado para aquilo. Sylvie sabe que ele tem algumas questões e fica do lado de fora falando calmamente para ele ficar tranquilo. E os dois conseguem marcar um encontro em uma lanchonete da cidade, então pelo menos algo de bom estava acontecendo com alguém nessa vida. E agora é o momento que tudo vai dar errado, pois George chega em casa e seu pai vai bolado pra cima dele porque descobriu o que ele fez com sua mulher. E ao mesmo tempo, Walter vai na casa da Catherine pra pedir desculpas e ela vai pra cima dele porque não conseguiu perdoar dessa forma. E termina com os dois se ferrando, mas Dennis terminou a noite feliz com seu encontro. E galera, podemos tirar uma lição desse filme, mas eu ainda não descobri se é pra não ter madrasta ou não atropelar as pessoas. Então me diz aí o que você entendeu, e deixa aquela curtida da reflexão e se inscreve com entonação. Agora vou nessa, então fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.